a fazer tudo aquilo que Cristo ensinou. Quero ser chamado de amigo. Deixar de frequentar porque não quer saber da igreja, não quer saber do compromisso, não quer saber do discurso da igreja, não quer saber da proposta da igreja, não quer saber de seguir a Jesus, não quer saber de viver no comprometimento com Cristo Jesus. Ou então permanecer, mas permanecer com uma postura diferente, consciente do seu chamado, consciente daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus deseja de cada um de nós, daquilo que Jesus deseja para a sua igreja. E as razões que nós colocamos, a primeira é que igreja é lugar de gente complicada. Igreja é lugar de gente complicada. Está aí na tela para vocês aí, tá? Igreja, gente, presta atenção aí, ó. Igreja é lugar de gente complicada, isso, tá? Segunda razão é que igreja é lugar de discurso complicado. Nós temos essas duas razões domingos passados aí, e quanto a essas razões eu posso dizer que quanto aos fatos não há argumentos. Ou seja, igreja é realmente lugar de gente complicada. Eu vou completar 30 anos de ministério e posso dizer isso por experiência própria. Até porque também sou complicado e faço parte da igreja que é complicada. E essa gente complicada, ela traz mais gente complicada, tá? E a culpa de tudo isso é de Jesus. Ele chamou Mateus e chamou cada um dos discípulos, gente complicada, mas que foram alvos do amor de Jesus. Gente complicada que trouxeram mais gente complicada, e todos esses complicados, que inclui a minha vida, inclui você, somos alvos da graça de Deus e estamos num processo de transformação. Ou seja, lembram-se disso, estamos em obras. Estamos em obras. E essas obras, elas vão a vida toda. Deus vai transformando a nossa vida. E por isso causa transtornos. Por isso não é fácil participar da igreja. Porque nós somos um bando de gente complicada, que se reúne com o mesmo propósito de louvar e adorar ao Senhor. Quem já fez reforma em casa, né, com você dentro de casa, sabe o transtorno que é. O quanto é difícil, poeira, barulho ali, né? Gente ali estranha, no sentido que você não conhece, você contrata as pessoas para vir. Eu não sei que contrata o Ronaldo, o trabalho então é conhecido, né? Então, mas está ali, né, na sua casa, quer dizer, as coisas são difíceis quando você está reformando com você dentro. A igreja é formada por pessoas complicadas, alvos do amor de Jesus, mas que não está pronta, está em obras. Quanto à segunda razão, também admito que a igreja é um lugar de discurso complicado. Eu estou falando aqui de igrejas sérias, tá? E nós falamos sobre isso a semana passada. Há muitas igrejas, né, no nosso país, vamos deixar só no nosso país, que não são sérias. São igrejas que mercadejam a palavra de Deus, são igrejas que pregam um evangelho que não tem nada a ver com Cristo Jesus, que pregam aí facilidades, que prega perdão sem arrependimento, que prega salvação sem cruz. E isso, né, nós não vamos aqui, né, perder tempo com isso. Mas a igreja que leva a sério o evangelho de Jesus, ela tem um discurso complicado porque ela prega o discurso de Jesus. E o discurso de Jesus é um discurso complicado, é um discurso que nos incomoda. Aliás, se você crê num Deus que concorda tudo com o que você diz, com tudo o que você... Isso é feito para abençoar as pessoas que estão lá fora. Não é para nós, mas é para aqueles que estão lá longe de Jesus e precisam da graça, do amor de Jesus. A igreja então existe para isso. A razão de ser da igreja é essa, desde Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Lembra-se dessa passagem? E ele diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. E mais, Abraão, sê tu uma bênção. Bênção para quem? Para todos os povos, para que todas as famílias sejam abençoadas, para todas as pessoas,
para todas as nações, ou seja, para os de fora, não só para o nosso arraial, não só para o povo de Israel, mas para todos os povos. Jesus então chama também os seus discípulos, e ele inicia a igreja que recebe o nome de eclesia. Eclesia é uma palavra grega formada pelo prefixo ek, que significa para fora, e do verbo kalel, que significa chamar, ou seja, eclesia, igreja, chamar para fora. Então a igreja é uma comunidade daqueles que foram chamados para fora, chamados para sair, chamados para viver lá fora. A igreja existe para os de fora. Uma outra frase que eu gosto muito é do teólogo Dietrich Bonhoeffer, e ele dizia assim: a igreja só é igreja quando é para os de fora. Ou seja, a igreja só é reconhecida como igreja quando ela vive o evangelho de Cristo lá fora, quando ela tem a coragem de sair das quatro paredes e viver o amor de Deus, viver o discurso de Jesus lá fora, mostrando, semeando o evangelho de Jesus para as pessoas aí fora. Essa é a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja não somos nós. Deus nos chamou para fazer parte da igreja e nos deu uma missão: sejam bênção para as pessoas aí fora, sejam bênção para todas as pessoas. Nós nos reunimos aqui, é sempre bênção, é uma alegria nos encontrar, e a gente sabe o quanto isso é importante. A pandemia, se trouxe alguma coisa, né, de benéfico, podemos dizer assim, né, é que ela mostrou o quanto nós somos igreja fora das quatro paredes e o quanto nós necessitamos desta comunhão, porque a saudade é grande. A saudade é grande. A gente sabe, olhando para os outros, fazendo uma ligação, quem são essas pessoas, né? É o povo de Deus, é a igreja que nós pertencemos, nós fazemos parte desse povo, né? Então a igreja é essa reunião de pessoas voluntárias que se reúnem para louvar, para adorar a Deus, mas que tem consciência que o seu chamado é lá para fora, que o seu chamado é para os de fora. E aqui há um grande problema. Nós fomos formatados por uma sociedade consumista e aprendemos a entrar nos lugares sempre com a expectativa de sermos servidos. Nós vamos em algum lugar, nós queremos sempre que alguém nos sirva. A nossa cultura individualista que tenta nos convencer que nós somos o centro das coisas. Porque vou então frequentar uma igreja para ouvir domingo após domingo desafios para que eu me liberte do meu eu e passe a olhar para o outro. Se eu vivo numa sociedade que sempre está mostrando que eu sou o centro de tudo e que tudo deve me servir, por que eu vou então numa igreja para que domingo após domingo eu precise ficar ouvindo um discurso para que eu deixe de pensar só em mim e passe a pensar nos outros, passe a pensar no próximo, nas necessidades dos outros? Por que eu vou frequentar uma igreja tendo que investir parte dos meus recursos financeiros em algo que é para abençoar o outro, as pessoas aí fora, as pessoas que passam necessidade, as pessoas que estão aí sem Jesus? Por que fazer parte de uma igreja que vai me fazer me sentir culpado de pensar só em mim, para mim e por mim? Por que eu tenho então que participar de uma igreja? A igreja é um lugar de proposta complicada, porque é um lugar onde você vai ser constantemente desafiado a investir da sua vida, parte dos seus recursos, do seu tempo, para abençoar outros, para abençoar as outras pessoas. É interessante como as pessoas, hoje, os evangélicos, vêm na igreja para receber alguma coisa, é para receber uma bênção, para receber uma prosperidade, para receber algo que venha me beneficiar. E no entanto a proposta de Jesus diz: vem aqui para que você possa abençoar o outro, vem aqui e dê da sua vida para que você seja bênção na vida do outro, vem aqui e contribua para que você abençoe o outro. E a culpa novamente de tudo isso, gente, é de Jesus, é de Jesus. A igreja prega e vive a proposta de Jesus, e a proposta de Jesus é complicada por três motivos.
por causa da agenda de Jesus, por causa da visão de Jesus e por causa da orientação de Jesus. A igreja deve refletir a agenda, a visão e a orientação de Jesus. Primeiramente a agenda de Jesus, e aí entra o texto bíblico lá de Mateus, no capítulo 9, no verso 35. Jesus estava andando, visitando todas as cidades, os povoados ali da Galileia, e ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Mateus já havia mencionado essa agenda de Jesus lá no capítulo 4, no verso 23, e ele define a agenda de Jesus na Galileia ali, diante das pessoas, com 3 verbos: ensinar, pregar e curar. E no grego esses 3 verbos estão no particípio. E no grego a gramática é diferente do português, porque o particípio no grego dá a ideia de continuidade, de um ato contínuo. Ou seja, Jesus ia em todas as cidades da Galileia ensinando, pregando e curando as pessoas. O ensino de Jesus era tanto para aqueles que conheciam as Escrituras, ou seja, aqueles que faziam parte ali da religião judaica, por isso ele ia nas sinagogas, ele ali ensinava, ele passava um tempo ensinando. Foi ali que ele abre Isaías capítulo 61, e ele lê ali sobre a missão do Messias. Ele diz: se cumpriu agora essa profecia, porque eu sou, o Messias. Como também para aqueles que o acompanhavam, para aqueles que, ouvindo o seu chamado, precisava aprender o que isso significava, ou seja, para todo o povo. Quando ele ensina no Sermão do Monte, não estão só os discípulos, mas está ali uma multidão que precisava aprender, uma multidão que precisava saber quem era Jesus e o que significava seguir a Jesus. E Jesus pregava, anunciava o evangelho do reino. Ele pregava a todas as pessoas, tanto aos pobres da Galileia, como aos ricos e aos líderes religiosos. Portanto, a igreja precisa de um espaço sim para ensinar, e nós temos esse espaço, seja no templo, seja nos lares, que é a proposta da visão da igreja com células ou de células, onde os discípulos e discípulas de Jesus participem ativamente para aprender de Jesus, para participar do café com palavra, participar de estudos da palavra de Deus, para aprender mais de Jesus, para participar da noite da esperança, das nossas celebrações, e assim se tornem capacitadas para pregar e viver o evangelho do reino para todas as pessoas. Mas Jesus também curava, e aí entra num problema para nós também, porque nós presbiterianos temos muitas dificuldades com isso. Nós não fazemos culto de cura, não fazemos propaganda de cura para encher a igreja. Nós não fazemos esse tipo de apelo para que as pessoas venham aqui participar. Nós somos de uma cultura racional, onde a razão prevalece sobre as experiências. No entanto, a gente lê sobre Jesus curando, e nós temos dificuldade muitas vezes de orar, de impor as mãos e de pedir a cura sobre as pessoas. Isso especialmente se for uma enfermidade que é muito complicada, que gerava essa dor, que gerava essa aflição, que gerava esse abandono. Ou seja, aquelas pessoas não estavam desamparadas, simplesmente desamparadas, não estavam simplesmente abandonadas, afligidas do nada, mas alguma coisa impunha isso sobre elas. Alguém ou alguma coisa estava fazendo isso em relação a elas. E mais, quando nós vemos que é um verbo no particípio, significa algo constante. Vocês estavam sendo afligidas, abandonadas, desamparadas, maltratadas, sempre, ao longo da sua história, por muito tempo. Mas por quem? E antes de responder a isso, Jesus diz que elas estavam como ovelhas sem pastor. E esse termo aparece no Antigo Testamento muitas vezes. Mas eu queria citar uma só, que vai estar na tela para vocês aí, Zacarias 10:2. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médios, sacerdotes, pois eles só dizem bobagens e mentiras.
Os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. E as palavras de Zacarias estão presentes nas palavras de Jesus. Quem está gerando então a aflição? Quem está gerando a opressão? Quem está gerando esse estado de coisa, de situação que faz com que as pessoas fiquem aflitas e desamparadas, abandonadas? Os ídolos. Os ídolos. Os ídolos no primeiro momento nos seduzem. No primeiro momento achamos que temos controle sobre os ídolos. Mas com o passar do tempo, o ídolo passa a nos dominar e a nos controlar. Ficamos escravos dos ídolos. E quando falamos em ídolo, logo vem na nossa cabeça estátuas. Aquelas estátuas de pedra, de madeira, de barro. Mas eu quero trazer para os nossos dias, para a nossa contemporaneidade, para os nossos ídolos da sociedade. Quem são os ídolos da nossa sociedade? O primeiro deles é o dinheiro. O dinheiro que seduz e achamos que nós temos controle sobre ele. Mas com o tempo o dinheiro toma o controle. O dinheiro não é mais algo que a gente utiliza para abençoar a nossa vida e a vida dos outros, mas é algo que se torna um fim em si mesmo. Aí perdemos o sono por causa do dinheiro, mudamos o humor por causa do dinheiro. Muitos tornam-se capazes de fazer negociatas, trapaças, de mentir por causa do dinheiro. Ficam aflitas e abandonadas porque passaram a ser escravos do dinheiro, do ídolo. Outro ídolo da atualidade é o corpo. No primeiro momento não vemos nada demais, nada de errado, querer seguir o padrão de beleza da sociedade, determinada para o corpo. Vamos fazendo de tudo para ter o corpo perfeito, que a sociedade nos impõe. Com o tempo o controle muda e a obsessão ao corpo perfeito toma conta da nossa vida, toma conta da pessoa. E aí passa mais tempo cuidando do corpo perfeito do que dos filhos e filhas. Passa mais tempo cuidando do corpo perfeito do que cuidando do esposo ou da esposa. O corpo torna-se um ídolo que precisa ser servido. E a obsessão é tão grande que muitos passam a se drogar para alcançar esse corpo perfeito. E não adianta aí o marido, a esposa dizer: você está lindo, você está linda. Não adianta, a obsessão é tão grande que tem que sacrificar para o ídolo, que é o corpo. E aí a idade vai chegando, o desespero toma conta, porque daí já gastou bastante ali e não conseguiu, e se conseguiu até o corpo perfeito, percebe que com a idade já não consegue controlar mais esse corpo perfeito, e aí vai ficando angustiada, aflita, abandonado, ou aflito e abandonado. E quem gerou isso? O ídolo, o corpo. Sexo é um ídolo na nossa sociedade. Promete a você prazer, realização, satisfação garantida. Não é à toa que a pornografia é um dos negócios mais rentáveis da nossa sociedade. E quanto mais as pessoas buscam sexo, menos são realizadas. É um desejo insaciável. Por isso querem sempre mais variações de modelo sexual. A mulher, o homem não é mais o suficiente. O esposo e a esposa não são mais suficientes. Os jovens e adolescentes se perdem na pornografia. E hoje é uma facilidade enorme. A internet você abre ali, está lá jogando na sua cara com propagandas direto. E ficam viciadas nisso porque o sexo se tornou um ídolo. É algo que eu tenho que satisfazer a qualquer custo. No começo, quem controlava era o adorador. Com o tempo, quem passa a ser controlado é o adorador, é o ídolo que toma conta, é o ídolo que diz, é o ídolo que dita as normas. E aí o ídolo destrói o seu corpo, destrói a sua moral, destrói os princípios. E as pessoas se tornam aflitas e abandonadas. E outro ídolo, poder. Poder seduz e nos corrompe. Mas faz isso de forma sutil, sem a gente perceber. A gente vai sendo aí enrolado nessa questão do poder. Começa com um cargo, uma posição, seja no âmbito secular e no religioso. É interessante como as pessoas ficam brigando por poder em instituições tão pequenas, mas brigam pelo poder.
Aí vamos agindo de forma tirânica, opressora, e achamos que é assim mesmo que deve ser. Gostamos do poder, mas o poder não gosta de nós, pois a qualquer vacilo nós perdemos o poder. O amor ao poder destrói as relações humanas. E Zacarias coloca aqui ao lado dos ídolos, os médios, os adivinhadores, ou seja, os sacerdotes que, usando do seu poder, procuram estimular a sociedade a buscar a satisfação nos ídolos que são oferecidos. Pregam a prosperidade e o bem-estar como que os ídolos podem fornecer e precisam ser adorados para isso. Estimulam a busca a vida, da verdadeira vida nos ídolos, sendo que a verdadeira vida só Jesus pode dar. E por último, a igreja é lugar de proposta complicada, por causa da orientação de Jesus. Lá em Mateus 9, 37 a 38, então disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, é só você olhar, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação, peça ao Pai, peça a Deus que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Peçam, é o único imperativo que aparece aqui. Peçam. Uma orientação clara de Jesus, porque Jesus diz isso. Jesus enxerga uma oportunidade, a colheita está pronta. É só olhar aí para fora, para a sociedade, a colheita está pronta. Em alguma tradução diz que a seara está pronta. Mas os cearenses são poucos. Sim, está faltando trabalhadores. Peçam ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, as pessoas estão aflitas. As pessoas estão aí abandonadas. E vocês precisam fazer alguma coisa. Jesus está dizendo para nós hoje: olha, por causa da pandemia, há muita gente aflita, muita gente abandonada, doente fisicamente, doente emocionalmente, doente espiritualmente. Há muita gente desempregada, gente desesperada, porque os seus negócios fecharam. Há muita gente aflita, porque os ídolos os subjugaram, escravizaram e os largaram aí ao léu da sorte. Precisamos fazer alguma coisa nesse momento histórico. Vocês, como igreja, foram chamados justamente para esse momento, estão vivendo justamente nesse momento. E Jesus vê nesse momento uma grande oportunidade, mas Ele constata também um grande problema. A colheita é grande, mas falta trabalhadores, falta gente, porque as igrejas estão repletas do quê? De consumidores. Temos muitas igrejas, mas poucos trabalhadores. Temos muitos membros, mas poucos discípulos e discípulas. A igreja precisa de discípulos e discípulas comprometidos e comprometidas com Jesus para ser uma bênção para os de fora. A igreja precisa ser instrumento de Deus na sociedade, ser instrumento de Deus para a cura da sociedade, ser canal de bênção para denunciar e curar as estruturas injustas da nossa sociedade. E Jesus continua na sua proposta, porque o capítulo 9 termina com o texto que nós lemos aí, Jesus constatando que a seara é grande, constatando que está pronta ali para ser colhido, mas os trabalhadores são poucos, e ele já inicia o capítulo 10 dizendo: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Ou seja, no último verso do capítulo 9, Jesus diz para que os discípulos orem, peçam a Deus, clamem a Deus, envie, Senhor, mais trabalhadores. E quando eles abrem os olhos, Jesus está ali, com o celular aberto e falando assim: ó, recebi uma mensagem do Pai aqui, ó. Enquanto vocês estavam orando, o Pai mandou um WhatsApp aqui para mim aqui, com a lista dos trabalhadores. Vocês não pediram? Ele já mandou, ele já respondeu a oração de vocês. Está aqui, Pedro, está aqui seu nome, Pedro. Aqui, ô Mateus, está aqui seu nome. João, está aqui seu nome. Jesus estava dizendo: vocês são a resposta das suas orações. Peçam ao Pai e o Pai responde. A oração é algo muito mais perigoso do que você imagina, porque Deus responde. Deus responde sempre.
Muitas vezes nós temos orado, Deus salva essa nação da corrupção, liberta os que vivem nas drogas, das ruas. Senhor, salva o meu pai, salva o meu filho, minha filha, salva a minha mãe, meu amigo, minha amiga, meu colega de serviço, em nome de Jesus. E quando Deus responde, a gente finge que não entende. Porque Deus está querendo usar a minha vida, a sua vida para isso. Porque muitas vezes nós somos a resposta das nossas orações. Qual vai ser a sua oração nesta manhã? Os discípulos foram a resposta das suas orações. Qual vai ser a nossa oração diante de Deus? Diante da sua palavra? Diante da sua proposta complicada? E eu quero terminar fazendo 4 desafios para vocês. Que tem a ver com todas as mensagens aqui que foram feitas nesses últimos domingos. Tome a decisão de fazer parte da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus em missão. Em missão. Nós somos chamados para trabalhar na missão de Deus. Deus tem uma missão. Deus quer salvar pessoas. E Deus quer usar a nossa vida para salvar pessoas. Nós somos membros de igreja. Alguns aqui são membros mais tempo do que eu até da igreja. Então a questão não é ser membro da igreja, a proposta é outra. Deixar de ser membro, mas tornar-se um discípulo e uma discípula de Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ah, mas é complicado, é difícil. O que Jesus pede não é fácil, não. Ele pede para a gente seguir ele até a cruz. Então é de cada um de nós. Não dá para a gente amenizar aqui. Dizer assim, não, você pode seguir a Jesus, mas não precisa olhar para a cruz, não. Segue Jesus, só busque só o Pentecoste. Só manifestação gostosa. Oh, glória a Deus. E tá, falar em língua. Tá bom. Não dá. A proposta de Jesus é outra. Quer me seguir? Lembra semana passada? Dá direção para mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia. Aí você pode me seguir. Sem isso, não tem como seguir a Jesus. Ficar com raiva, fica com raiva de Jesus, não é comigo. A proposta é dele. Segundo, como discípulo e discípula de Jesus, torne-se um instrumento de cura na nossa sociedade. Ore a Deus e diga, como eu posso, na minha profissão, ser um instrumento de Deus para fazer parte da cura das estruturas da nossa sociedade? Como eu posso servir ao Senhor aonde eu trabalho? Com a profissão que eu tenho. Como eu posso servir a Deus? Terceira, olhe para as pessoas ao seu redor com a mesma compaixão de Jesus. Por mais que uma pessoa lhe pareça imunda, não merecedora do amor de Deus, Jesus vai te decepcionar, porque o olhar amoroso de Jesus está sobre essas pessoas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E briga com Jesus, foi ele que falou. Você sente nojo, moradores de rua, por causa do cheiro deles, está sentindo nojo de Jesus. Foi ele que disse, se fizeram um desses, está fazendo a mim. Quando deixa de fazer para um desses, está deixando de fazer para mim. Jesus. A graça de Deus está sobre a vida deles. Imagina você ter um filho, e esse filho se perde. Se perde nas drogas, se perde aí na prostituição, se perde de alguma forma, na corrupção. Imagine, seu filho, sua filha se perde. Aí as pessoas estão ao seu lado, né, olham, falam e começam a apontar o dedo para o seu filho, para a sua filha. Olha, né, que vagabundo, que tal, aquela coisa. Como é que seu coração se sente? Dói, não dói? Ia doer, não iria? Pessoas estão aí fora, os drogados, estão na cadeia. São filhos de Jesus também, são filhos de Deus. Goste a gente ou não. Foram criados à imagem e semelhança de Jesus. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso. Então olhe com o mesmo olhar de Jesus. Jesus olhava para as pessoas, Jesus olhou para Mateus, não viu ali um publicano, ele viu uma pessoa. É assim que nós temos que olhar. Ver pessoas. Ver pessoas.
Ore para que Deus levante mais trabalhadores, mas começando com a sua própria vida. As igrejas estão cheias de gente, mas não de trabalhadores. Ore para que Deus levante gente trabalhadora para a transformação da sociedade. Só haverá um novo normal, esse novo normal que se fala, só haverá esse novo normal se a igreja se levantar e aproveitar a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Ore para que tenhamos mais discípulos e menos membros da igreja. Ore, se coloque à disposição. Não faça igual o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo. O filho mais velho tivesse preocupado realmente, né, com o seu irmão, tivesse preocupado com o seu pai. O filho mais velho vendo o pai todo dia, chegar ali na porta e olhar para o horizonte, coração apertado, filho sumido, filho perdido. Ele sairia e falar: pai, eu vou lá. Eu vou lá trazer o meu irmão de volta. Eu vou lá buscar o meu irmão que está perdido. Se isso acontecer, nós mudaremos o nosso bairro. Não tenho dúvidas disso. Eu creio no poder de Deus que transforma a vida. Mudaremos as nossas relações, seremos parte das mudanças, da cura das pessoas, das estruturas opressoras, demoníacas da nossa sociedade. Eu escrevi outro dia isso daí no Instagram. A gente se acostuma com o pecado da sociedade, e a gente acha que não existe, é porque a gente já se acostumou com ele. A gente já naturalizou. E aí é normal, passa a ser normal. Não incomoda, não dói mais. Eu vejo o morador de rua como uma paisagem da nossa, da nossa sociedade. Eu vejo as pessoas se perdendo e morrendo, né, e eu falo, paciência. Não, não é paciência não. Deus está me chamando para ir até essas pessoas. Para amar essas pessoas, como Jesus amou. Como Jesus amou. Mas tome cuidado, porque Deus responde a oração. Deus responde a oração. Você orar pedindo para Deus enviar trabalhadores. Manda mais gente para a igreja, Senhor, para fazer o trabalho aqui. Deus vai responder. Quando eu falo que muda, gente, né, é ruim quando a gente tem que usar exemplos da gente assim, mas eu vou usar o exemplo da igreja de Piracicaba. A igreja de Piracicaba começou um trabalho com crianças HIV/AIDS, crianças que eram discriminadas, crianças que, né, lá na escola a professora discriminava para beber água no bebedouro, discriminava para participar do recreio ali com as outras crianças. Acontecia isso. Era na década de 90 ali, sabe, no começo da década de 90. Então as pessoas, sabe, o desconhecimento, a ignorância gera preconceito. Mas o pior é quando as pessoas não querem também buscar o conhecimento para quebrar esse preconceito. E aí, então, né, a gente já fazia o trabalho no hospital com as pessoas HIV/AIDS, a gente via toda essa situação, aí que nós, né, conversamos com a igreja tinha alugado uma casa. Aliás, quando a igreja alugou a casa, na minha cabeça e na cabeça de alguns ali, já era para fazer um trabalho assim. Mas alugou uma casa para fazer um trabalho de escola dominical com as crianças, tinha bastante criança. Deus estava abençoando a igreja, tinha bastante criança. Né, crianças que haviam chegado ali, crianças, filhos também, membros da igreja, e alugamos uma casa próxima, assim, 3 casas depois do templo da igreja. E funcionava só de domingo de manhã. Olha como a gente gasta dinheiro, né? Um economista aí vai falar assim, vocês estão doidos, né? Vocês, tem um espaço desse, só usa só de domingo. E a gente alugou aquela casa lá, mas na minha cabeça já vai sair alguma coisa, que alguma coisa nós vamos fazer. E aí surgiu essa oportunidade, fomos desafiados a trabalhar com crianças, porque havia trabalho com adolescentes, havia trabalho com adultos, HIV/AIDS, mas não tinha com criança. E aí, então, fizemos o projeto e começamos o trabalho ali. E um dos projetos foi, né, o trabalho com as mães grávidas. As mulheres com HIV ficavam grávidas, se elas tomassem o medicamento, aderissem ao tratamento, a possibilidade das crianças não nascerem com HIV era muito grande. Mas tinha que tomar o remédio. No caso, na época, era o AZT. Tinha que tomar corretamente. E o AZT, ele, como todo coquetel, assim, medicamento, ele mexia demais, né, com o organismo das pessoas. Mexe demais.
Hoje as pessoas vivem aí essa doença crônica, mas isso tem as consequências do medicamento. E aí então nós começamos um trabalho ali com as mães, de orientação com essas mães e também acompanhando nas suas necessidades, fazendo todo enxoval ali para a criança, sabe, montando o quarto, né, do bebê ali, tudo para a criança, e a gente ia acompanhando essas crianças. Quando eu saí lá em 2002, com a graça de Deus, nenhuma mãe deu à luz, a criança nasceu com HIV. Quando o evangelho é vivido, transforma, gente. Esse negócio dá certo. O evangelho muda a vida das pessoas. O evangelho transforma a vida das pessoas. E o evangelho transforma as estruturas da nossa cidade. Nós precisamos viver. A igreja evangélica tem que parar de ficar competindo uma com a outra e trabalhar junto em prol do evangelho. Essas igrejas aqui do Carrão trabalhar junto, tá? O que nós temos de morador de rua aqui é muito pouco. A gente muda a vida dessas pessoas, daqueles que querem. E a proposta de mesmo com medo, vamos orar. Quando a gente ora, Deus fala, nós podemos ser a resposta à nossa oração. Então, mesmo com medo, vou orar pedindo trabalhador a Deus. Eu sei que Ele vai responder, é você mesmo que eu quero. Mas ore, coloque sua vida diante do altar de Deus. Né? Coloque sua vida, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Ok? Nós vamos ouvir uma música pelo Marcos, chama-se Servo. Servo. E ele terminando a música, nós vamos cantar. Desculpa. Nós vamos orar, tá? E rogar a Deus que nos capacite para viver, né, aí essa proposta de Jesus. O discurso e a proposta, que são complicados, sim. Mas Deus nos capacita para isso. Pode ter certeza disso. Vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Amar meu próximo como a mim, amar a Deus acima de tudo, saber orar, saber pedir, agradecer e ouvir.